Não tem como. Não tem como eu ficar calado, omisso, concordar, comunicar com essas mentiras que estão sendo pregadas aí. Eu, sendo luz, tendo a responsabilidade de ministrar a verdade, vocês acham que eu vou calar? Que eu vou ser conivente? Irmãos, eu estou trazendo nesses últimos dias, nos meus vídeos de instruções, esclarecimentos sobre essa questão de igreja. Que o povo foi ensinado que igreja, casa de Deus, é aquele ambiente. Que aquele ambiente é o lugar do salvo. Que naquele ambiente você tem que estar ali para servir a Deus. Não tem como eu ficar calado diante do que esses pastores estão pregando, irmão. As muitas mentiras, as muitas heresias de demônios, os muitos ventos de doutrina que esses pastores estão pregando para o povo. Se o povo quiser crer ou não crer, é problema deles. Agora, o meu compromisso, eu vou cumprir, eu vou denunciar, combater o bom combate da fé. Eu vou aborrecer as obras infrutuosas das trevas, condenar, reprovar. Eu vou levar a luz de Deus diante dessas trevas, dessas mentiras que pregam esses homens. Olha o que um pastor estava ensinando. Ele faz uma simbologia com a Arca de Noé, com a igreja. Não tem nada a ver a Arca de Noé com a igreja. Mas olha a simbologia que ele faz. Isso tudo é para manter você preso na mentira do diabo, irmão. Dentro desses ambientes, nesse entendimento de igreja, casa de Deus. Olha a simbologia que esse pastor faz. A Arca de Noé, ela hoje é comparada com a igreja. Você só tem salvação se estiver dentro dela. E esse pastor disse: eu prefiro estar dentro da arca, mesmo com muito cocô de animal. Ele fazendo a simbologia da Arca de Noé. Com muito cocô de animal, limpando o cocô, mas eu prefiro estar dentro da arca, porque eu estou salvo. Do que estar lá fora da arca, que é o mundo que eles ensinam, né? Ele diz que quem está dentro da igreja não está no mundo, porque eles ensinam que dentro da igreja não está no mundo. É muita mentira para o povo permanecer perdido de Deus, irmão. Então veja a simbologia que esse pastor fez, colocando a arca como igreja, o lugar de salvação. Quem disse que a arca representa ou tem simbologia com alguma igreja? Quem faz essa simbologia são eles, com a mente pervertida, apartada da verdade, falsificando a verdade, deturpando a verdade do evangelho. Essa simbologia de arca com igreja não tem nada a ver. Eu creio também que você já ouviu e foi ensinado por outros pastores, outros líderes religiosos, fazendo essa comparação da Arca de Noé com a igreja. Naquele momento, Deus proporcionou o meio de salvação para o povo, lá em Noé, ouvindo a palavra e indo direcionado para a arca que Deus apresentava. A arca era o lugar onde o povo ia estar salvo. Não tem nenhuma comparação com a igreja. Igreja não é lugar de salvação. Igreja não é meio de salvação. Essa arca hoje representa o evangelho, que nos leva a Cristo, o meio de salvação. A arca que você tem que se dirigir é pela mensagem do evangelho, que leva você para um lugar seguro da salvação, que é Cristo. Não é igreja nenhuma. Meu irmão, olha a comparação, olha o que esses homens estão ensinando. E o povo propagando a mentira deles. O povo vivendo na mentira deles. Rapaz, irmãos, acordem. Não coloque sua vida dentro de uma comunhão com Deus por intermédio de igreja. Não coloque nenhum intermédio de líder, de pastor entre você e Deus. Não tem nada de arca de aliança, não tem nada de arca de Noé, não tem nada de igreja, meio de salvação. O cara fazer uma comparação da arca de Noé com a igreja, o lugar onde o povo tem que estar para ser salvo, é tirar Cristo, desfazer, anular o sacrifício de Cristo. Olha como o diabo faz. E as pessoas nem percebem a maldição que estão sendo ensinadas. A maldição que estão sendo instruídas e vivendo no entendimento. Irmãos, quando eu vi esse vídeo, eu digo, eu tenho que levar esse esclarecimento para o povo. A mentira está aí sendo pregada, mas a verdade também.
Então só vai ser salvo quem crê na verdade. Quem permanecer na mentira vai ser condenado. A verdade é Jesus. Não tem salvação dentro de igreja, por meio de igreja. E esse pastor, ele colocou a igreja como meio de salvação. Porque quando você faz uma comparação da arca de Noé, por onde o povo estava salvo dentro dela, quando você faz a comparação dessa arca com a igreja, instituição onde você está, a casa dos pastores, que eles chamam casa de Deus, igreja, quando eles colocam essa comparação, está anulando o sacrifício de Cristo. Tua mente está em trevas. Tu não estás percebendo a maldição que tu estás seguindo e praticando, achando que é a direção de Deus. Sai daí enquanto é tempo, irmão. Salvação não é por meio de igreja, não é dentro de igreja. O salvo não tem que estar dentro de igreja. O salvo, ele é salvo estando em Cristo. Quando o cara pegou esse exemplo da arca para fazer essa comparação, eu prefiro estar na arca, como ele diz assim, eu prefiro estar na igreja. E ele lá pregando, ministrando, dizendo ao povo, tá vendo? É na igreja, pode ter o que tiver. Na igreja tem problema, na igreja tem falta de amor, na igreja tem isso. Tem, como no mundo tem, na igreja tem também, porque o mundo está na igreja. Agora eu que estou em Cristo, eu tenho que andar em novidade de vida. Não é dentro de igreja, é em Cristo. Está entendendo isso, irmão? Aí eu vejo as pregações, igreja, casa de Deus, lugar de oração, lugar, hospital de Deus. Quem disse isso, irmão? Tem um hino de uma cantora que canta aquela música do Apocalipse. Ele tem um hino que fala de casa de Deus, em referendo, dirigindo-se à igreja. Casa de Deus, lugar dos milagres e tal, tal. Eu não sei agora, mas eu peço a você, faça uma análise. Pegue essa música, parece que é de Damares, que canta aquela música Apocalipse, né? Parece que é essa cantora, Damares. Pegue a música de Damares que fala de casa de Deus. É que tem naquele CD que tem a música do Apocalipse. Parece que é a 10 ou é a 11 que tem essa música, esse hino. Eu vou até fazer uma refutação do que está ali ensinado. É maldição, tá? Heresia o que está ensinado nesse hino. Porque cuidado com as letras dos hinos que vocês cantam. O povo é tão simples, levado ao engano, que o diabo está usando muitos artistas de palco para criar música gospel, como se fosse hino de adoração a Deus, que está tirando o povo da direção de Deus. Porque quando o povo canta e é dirigido pelo entendimento fora do evangelho, o povo está desviado de Deus. Pode estar dentro das igrejas. Visita Jesus, passa lá em casa. Como é que tu diz que está em Cristo e está pedindo para Jesus passar na tua casa? Olha o teu entendimento, irmão. Jesus habita em mim, a casa dele sou eu. Aí tem esse hino que eu estou pedindo para você analisar de Damares, Casa de Deus. Analise a letra desse hino, irmão. É só heresia. É tirando Cristo, é colocando o ambiente igreja como alvo, como centro, como lugar do milagre, lugar de Deus, da bênção de Deus. Estão colocando igrejas. Essa é a mensagem do inferno que está sendo pregada para esse povo, tirando esse povo da direção de Deus. E o povo não está nem aí para ouvir a verdade, para se corrigir. Ficam tudo com raiva quando fala de igreja, porque olha, não fale da minha igreja, não fale da minha igreja. A minha igreja, eu sirvo a Deus lá. Então cuidado, irmãos. Eu só tenho um compromisso com a verdade do evangelho. Eu levo a verdade, o esclarecimento. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Quem quiser crer, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Saia dessa ideia de igreja, irmão. Não estabeleça a sua vida com Deus dentro ou por meio de nenhuma igreja. Tá ok. Não coloque igreja, culto, objeto, ritual, cerimônias, líderes religiosos. Irmãos, aprendam isso. Entre você e Deus, o único mediador é Cristo. É Cristo. Não é uma igreja, uma instituição, um ambiente, um lugar físico, geográfico, para você estar dentro da instituição. Não coloque nada entre você e Deus a não ser Cristo. Não coloque culto, não coloque campanha, não coloque marcha, não coloque rosa ungida, não coloque água benta, rosário, escapulário, não coloque santo, protetores, mediadores, medianeiras. Não coloque nada entre você e Deus, irmãos.
A única ponte, o único elo, o único mediador para você ter a vida com Deus é Jesus. Estando nele, você está em Deus e todas as bênçãos de Deus te alcançarão. Mas o povo não, tem que buscar a bênção na campanha, tem que buscar a bênção nos cultos, tem que buscar a Deus nos cultos, tem que ir para a casa de Deus. Quando eu estou em Cristo, eu sou a casa de Deus. Sabe o que isso leva as pessoas a se perder do entendimento? Tem gente que acha que estão com Deus dentro de igreja. Mas eu sempre digo e vou continuar dizendo, vida com Deus não é dentro de atividade, de sacrifício, de ambiente religioso. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade e andar com entendimento naquilo que a palavra manda eu viver com a minha regra de fé e prática. Não é andar naquilo que os homens colocam dentro das igrejas para vocês crerem e andar. As mentiras de Satanás, irmão. A minha vida com Deus, ela é unicamente, exclusivamente dependente de Cristo, eu estando nele e a palavra dele em mim, para que eu viva no meu viver com o meu próximo. Não é para que eu viva dentro de um ambiente igreja. Jesus nunca ensinou isso, irmão. Os apóstolos nunca criaram essa ideia, nunca trouxeram esse ensino para ninguém. Quem está criando essa mentira, quem criou essa mentira foi o diabo, que levou esses homens a pregar essa mentira para tirar o povo da verdade do evangelho, cegando o entendimento desse povo. Enquanto esse povo tiver com o entendimento cego e não conhecer a verdade do evangelho, nunca vão ter vida com Deus. Vida com Deus é questão de entendimento. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, 17 e 18, ele vai dizer que muitos, os gentios, estavam separados de Deus por causa do seu entendimento entenebrecido, a dureza do coração e a ignorância. A ignorância por não conhecer a verdade do evangelho. O povo vai buscar milagre de Deus, subindo ladeira, indo para culto, de campanha, de pacto, de voto, de marcha, porque é ignorante, não tem o conhecimento de Deus. O povo vai buscar a vida com Deus dentro de igreja porque é ignorante, não tem conhecimento de Deus. O povo vai adorar a Deus e buscar Deus em casa de Deus porque são ignorantes. Não tem o conhecimento da verdade do evangelho de Deus, que mostra que eu que sou casa de Deus. Deus está em mim. Eu não preciso buscar Deus ali, aqui e acolá. O povo se perde da direção de Deus, rejeita o meio da graça de Deus, que colocou para o homem ser salvo, porque estão buscando ser salvo por meio de ritual, cerimonial, dentro de igreja ou religião, de vida religiosa. O povo se aparta da vida com Deus, adora a Deus em vão, estão mortos pensando que estão vivos, porque estão com o entendimento corrompido, cego por Satanás. A luz de Deus ainda não iluminou o entendimento deles. Por que, irmão Wellington? Por que não iluminou o entendimento deles? Porque eles não aceitam a luz de Deus, eles rejeitam a luz de Deus, desprezam a verdade, estão com seus ouvidos mais voltados às mentiras, às fábulas, às fantasias, às heresias que os homens estão pregando. Eles não estão preocupados nem aí em buscar conhecer nem prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Eles querem viver sua vida de Deus dentro dos ambientes religiosos deles, onde eles estão na satisfação, nas sociais, nos encontros, nos ajuntamentos, nas solenidades, nas atividades, nos compromissos, nas obrigações, né? Dentro dos entretenimentos, das atrações, dos eventos. O povo foi preso nisso, pô. O povo está escravizado dentro dessas igrejas. É muito trabalho, é muita atividade, é muita atração, entretenimento. Tudo isso para manter o povo ali preso, funcionando. É muito cerimonial, é muito ritual. Se você não for, ai de você. Se não tiver dentro dessas igrejas cumprindo toda a ordenança do legalismo religioso que é imposto para vocês. Então, irmãos, eu sou a voz que clama no deserto. Por quê? Porque eu estou pregando a verdade no mundo de trevas. Estou levando a luz em meio às trevas. As trevas são esse sistema religioso, pregada por esses líderes religiosos. Não quero saber evangélico, católico, espírita, budista, tudo está a serviço do reino das trevas. Você quer estar no reino da luz? O reino de Deus não é nenhuma dessa denominação. O reino de Deus está implantado em nós.
que nos leva a viver e a pregar a verdade, condenando e reprovando as obras infrutuosas das trevas, que são esses ensinos, essas doutrinas, essas orientações que os líderes dão ao povo para viver e praticar dentro das religiões, como se fosse para Deus. Tudo isso é trevas. O cara, olha como ele anula o sacrifício de Cristo. Olha como esse pastor tira o povo do entendimento da salvação em Cristo, fazendo o povo entender que tem que ser salvo dentro da igreja. O cara pegar e fazer a comparação da Arca de Noé com igrejas evangélicas, meu irmão, tenha paciência. E o povo ainda está lá, glória a Deus, aleluia, amém. O povo não está analisando nem examinando o que ele está falando. É por isso que eu digo, analise o conteúdo da pregação do pregador. Não se deixe levar pelo movimento do pregador, pelas palavras, não é, melancólicas, pelos argumentos que eles colocam para seduzir vocês, fazendo as comparações que levam vocês a se perder do entendimento da palavra. O cara pegar, irmão, a Arca de Noé, trazendo uma simbologia como igrejas evangélicas, assim como o povo foi salvo dentro da Arca de Noé, tem que estar nas igrejas evangélicas para ser salvo, é anulando Cristo, é tirando Cristo do centro da salvação da vida do povo, irmão. Porque a Arca de Noé não representa igrejas evangélicas. Ali foi o meio de salvação que Deus deu, com a pregação de Noé conduzindo o povo à arca. Hoje, isso é simbolizado com a pregação do Evangelho, conduzindo o povo a Cristo, não é a igrejas evangélicas. A Arca de Noé era o lugar de salvação que Noé tinha que pregar para o povo entrar nela para ser salvo. Isso aí é uma simbologia com Cristo, que o Evangelho nos leva a convidar o povo. Não é para entrar numa arca nem numa igreja evangélica, é para ir a Cristo para ser salvo. Não tem nada de comparar a Arca de Noé com as igrejas evangélicas. Isso é uma tremenda heresia, uma doutrina de demônios, ensinamentos anátemas, pregado por esses homens influenciados por Satanás, para tirar você do entendimento que Deus te dá para tu ser salvo, que é em Cristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é de Deus. Pode estar em qualquer igreja. Pode dizer que Deus está usando para fazer milagre, para curar, para libertar. Pode ter uma igreja muito linda, com mais de 200 milhões de pessoas lá seguindo você. Se a tua mensagem não for o evangelho puro, se tu prevarica e não persevera no evangelho, tu não é de Deus. E eu não vou nem me estender mais, que Deus te abençoe, que você analise e seja prudente. Cuidado, esteja mais atento a ouvir. Não é a se levar pela emoção, embriagado no emocionalismo, vivendo nos movimentos desses homens dentro de igreja. Esteja mais atento a ouvir. Ouvir de tudo. Retém o que é bom. E o que é bom é aquilo que Jesus ensinou, que está no Evangelho. Não é o que esses homens ensinam. Amém?